Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há homens que, por circunstâncias as mais diversas, dedicam a vida à sua vida a uma causa maior, a lutar por um ideal, o da justiça, da fraternidade e da liberdade universal. São homens que trazem o inconformismo no sangue, que são inteiriços de coluna e insubmissos a toda a espécie de jugos. Trago aqui hoje um desses homens, Aquilino Ribeiro, beirão das terras que batizou do Demo, natural do distrito de Viseu. Conheci-o às escondidas pelo seu legado, pelos seus livros, 10 anos depois da sua morte, nos anos 70, ainda quando os lobos uivavam e a censura reprimia a expressão. Interpelado desde então, aqui o partilho hoje nesta casa, na Assembleia da República, volvidos que são 50 anos sobre a sua morte. 50 anos que se cumpriram precisamente no dia 27 de maio. Trago aqui a esta tribuna o homem, mas também o escritor, o cultor da palavra, o intérprete dos sons e o político inquebrantável, na defesa dos direitos do seu povo, das suas gentes, do seu território, na defesa também e sempre do interior de Portugal. Ou não tivesse ele nascido no Carregal, aldeia de Sernancelho, vivido em Soutosa, aldeia de Moimenta da Beira, Calcorreado, Vila Nova de Paiva, Sátão, Viseu, Lamego e tantos outros locais, nomeadamente os distritos de Viseu e da Guarda. Encontramo-lo igualmente aqui em Lisboa, em várias lutas, em vários movimentos, ou também no Porto, ou em Beja. De todos os locais nos deixou marcas, retalhos, diálogos mais ou menos ficcionados na sua vastíssima obra literária, ante um regime que sempre lhe quis assaimar a sua prosa carregada de verdades duras. Foram inúmeras as geografias sentimentais de Aquilino. Foram muitos os seus espaços de intervenção. Foram intensos os seus trajetos em 78 anos de vida. Quem nunca saboreou nacos dessa prosa aquiliniana, dessa prosa telúrica, prenhe de uma cultura genuinamente beirã, dessa prosa densa de recortes de vida? Quem nunca sorveu textos, outrora censurados, porque em defesa dos seus oprimidos e calejados concidadãos, residentes nas serranias da Nave, de Liumil ou da Lapa? Quem não conhece figuras míticas, o Malhadinhas ou o Juiz de Barrelas, essas obras intemporais, o Romance da Raposa, o Livro da Marianinha, a Casa Grande de Romariguens ou Quando os Lobos Uivam? Estas e tantas outras obras fizeram e fazem de Aquilino Ribeiro, evidentemente, um dos nossos maiores escritores do século XX. Evidência que nos é dada pela vastíssima obra publicada, mas também pela proposta do seu nome por escritores de diversos países para Nobel da Literatura. Evidência que em 2007 levou a Assembleia da República a conceder aos seus restos mortais honras de Panteão Nacional, local onde repousam aqueles que, pela grandeza das suas vidas e pela grandeza das suas obras, se perpetuam para além da debilidade da nossa memória, da memória humana. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, contudo, a sua vida, a vida de Aquilino, foi também uma vida de exílios. Começaram bem cedo, em 1908, com 23 anos, quando, como opositor da monarquia, se viu exilado em Paris, onde estudou, até que a implantação da República o trouxe de novo a Portugal para ser professor no Liceu Camões e bibliotecário na Biblioteca Nacional. E é Paris que em 1927 e 1928 o recebe de novo como exilado. Nestes dois casos, por participação em movimentos militares contra a ditadura, entretanto instaurada e que veio abrir as portas a Salazar. No segundo caso, depois de ser preso em Mangualde e ter evadido do presídio do Fontelo, em Viseu. E foi precisamente em Paris, durante este terceiro exílio, que nasceu o seu segundo filho,
Aquilino Ribeiro Machado, falecido em outubro de 2012, ele que foi Presidente da Câmara de Lisboa, o primeiro eleito democraticamente nas listas do Partido Socialista, depois da Revolução de Abril de 74. Aqui também o evoco, o lutador, um democrata, também um homem de causas. E se Aquilino foi, de facto, um grande escritor, ele foi, de igual modo, um enorme político, que pagou cara a sua dureza de cerviz. Ou não tivesse estado ele ao lado de Norton de Matos e apoiado Humberto Delgado, ou não tivesse ele inspirado e se inspirado no MUD, ou não tivesse ele sempre lutado pelo seu povo contra as injustiças de um regime em que reinava o nepotismo. Defensor incansável da sua terra, do interior, onde pontifica um povo de rija têmpera, Aquilino veio a ser perseguido e enxovalhado no final dos anos 50. Na sequência do seu romance, entretanto apreendido, Quando os Lobos Uivam, que nos representa a saga dos beirões ante o Estado Novo, na defesa dos terrenos baldios. E se muitos o esqueceram e esquecem, Viseu e a região lembram-no. O seu nome está ligado à Fundação Aquilino Ribeiro, sediada em Soutosa, integrada pelos municípios de Moimenta da Beira, de Sernancelho e Vila Nova de Paiva, ao Centro de Estudos Aquilino Ribeiro, à Escola do 2º e 3º ciclo de Vila Nova de Paiva, à Biblioteca Municipal de Moimenta da Beira, ao Auditório Municipal de Sernancelho, ao Parque da Cidade de Viseu, à Revista Aquilino, a colóquios, a conferências, a exposições, a feiras e à toponímia nos mais diversos locais. Ainda recentemente, em abril, foi a Sociedade Portuguesa de Autores a visitá-lo e a percorrer também os seus itinerários nas terras do Demo. E neste último fim de semana, foi marcado por diversas iniciativas nos concelhos de Sernancelho e de Moimenta da Beira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se vos trago aqui Aquilino, não é para eu lhe render mais uma homenagem, que aliás seria muito mais competente, profunda e empolgante se efetuada, só para citar alguns vizienses que na atualidade a ele se dedicam, se efetuada, dizia, por Paulo Neto, por Alberto Correia, por Fernando Paulo Batista, por António Augusto Fernandes, por António Ribeiro Carvalho, por Henrique Almeida ou por Henrique Monteiro. Trago aqui como um tributo de todos os vizienses, creio que um tributo de todos os portugueses, que sentem o seu pulsar aqui e agora, hoje, porventura, ainda de uma forma mais acutilante, mais forte nestes tempos da ira em que nos tolhem e querem colher os ventos da esperança. Evocar Aquilino está, pois, para além da sua própria dimensão e do seu tempo. Evocá-la também hoje, gritar a revolta contra os ataques do centralismo do Terreiro do Paço, gritar os ataques desferidos contra o interior, os ataques contra os municípios, os ataques contra as freguesias, os ataques aos tribunais, ao Serviço Nacional de Saúde e à escola pública. Afinal, há aqueles serviços e instituições que verdadeiramente diferenciam e dão sentido à ocupação de todo o território nacional, com particular ênfase para o interior de Portugal. Evocar Aquilino é também hoje uma luta permanente pela defesa da nossa dignidade, das nossas espécies, dos nossos produtos mais genuínos, da nossa diversidade cultural. E termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com uma das frases mais citadas de Aquilino, um ex libris, um grito de esperança, alcança quem não cansa, disse. Muito obrigado.